Fala, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto debatendo o Flamengo que dominou o São Paulo e segue na liderança do Brasileirão. E toda a repercussão sobre o Pedro, que se reuniu hoje com o elenco e explica as críticas que recebeu de Felipe Luiz. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam. Muito bem, agora quero falar sobre esse jogo, depois vamos para a coletiva do Felipe Luiz, mas começando pela vitória por 2-0 do Flamengo para cima do São Paulo, estreia do novo técnico Hernan Crespo, que teve tempo para trabalhar o grupo, ainda não tem o seu principal jogador, que é o Lucas Moura, mas o São Paulo parece que aceitando esse resultado, Cicinho. E a gente viu uma escalação com 3 zagueiros, com 3 volantes, e olha, o Flamengo é um time de recursos. Renata, técnico novo e aquilo que eu falava, né, nos programas anteriores. Que isso, negão? Já? Peraí, negão. Você tira tudo minha linha de raciocínio. É igual eu falei, técnico novo, mas a equipe é a mesma. A postura dos jogadores do São Paulo e o esquema que o Crespo armou contra o Flamengo, chamando o Flamengo para cima, é loucura. Você sabe que você é inferior à equipe adversária. Você tem que tentar algo. Não adianta tentar se defender os 90 minutos. E o São Paulo entrou dessa maneira. Foi massacrado pelo Flamengo. Se não fosse o Rafael, a vergonha seria maior. Porque 2-0 perdeu para o Flamengo é normal. Não é normal. Não é normal um time como o São Paulo, com a história do São Paulo, se postar dessa maneira frente a um adversário. O São Paulo tem que entrar em campo e tentar jogar. Você colocar o Oscar de segundo atacante com o André Silva, poxa, nós estamos dependendo do André Silva para fazer gol, gente. Aí assim, calma, com todo o respeito, eu tô falando que o cara para fazer gol, ele precisa ser abastecido. Aí o treinador taca a bunda do time lá perto do goleiro e quer ganhar do Flamengo, vai tomar taca mesmo. Tomou de pouco. E a realidade do São Paulo, entenda bem, torcedor, a realidade do São Paulo é essa. É brigar para não cair. Se não contar com o Lucas, se o Lucas não voltar, se não colocar o Ferreirinha também não estiver bem, esse negócio de Svarovski, qualquer coisa trinca. Então, tem que jogar. Não tem esse negócio de cansaço. Até o final do ano, tem que jogar todos os jogos, não tem que poupar ninguém. Manda os caras para separar. Vocês estavam 30 dias invicto. São Paulo estava 30 dias invicto. Exatamente, perdeu. Jogou, né? Perdeu, triste realidade. E o próximo adversário é o Bragantino. Conversa com o Ronaldo, que ele vai te dar algumas dicas. Só não deixa o traço. Outro também estava 30 dias invicto. Não deixa o traço. E o tal de Orlando Orfei aí, como é que é o nome do... Sei lá, o juizão aí. Os caras, Bruno Arleu de Araújo. Não, Orlando Orfei. Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu. Você é uma mentira pra arbitragem. Meu Deus, gostoso ver meus amigos assim. Mas do Flamengo e do São Paulo, Xixi, você foi bem na leitura. Só jogou o Flamengo. Só jogou o Flamengo. E se não fosse o Rafael, ataque era maior ainda. Verdade. Agora, o que chamou mesmo a atenção e repercutiu foi a coletiva do Felipe Luiz. Começa literalmente trazendo os bastidores com o Pedro, que treinou mal, que não foi relacionado por isso, que no GPS tinha os piores índices em relação aos demais companheiros, que há tempos ele vem praticando deboche, falou que a atitude dele beirava o ridículo. E tá aí, todo mundo acompanhou na internet, porque isso rodou para todos os lugares. Edu Dracena, nesse caso, você concordou com a postura do Felipe Luiz? Renata, com todo respeito ao Felipe Luiz, está começando agora a sua carreira como treinador, mas para mim foi muito mal mesmo. Ele não pode expor assim um atleta dele, da forma como ele expôs. Eu acho que para você ser, primeiro, um grande treinador, você tem que saber gerir momentos como esse, delicado, principalmente vindo de um atacante, que é um dos principais atacantes que a gente tem no Brasil, dessa forma. Eu acho que, primeiro, faltou com respeito perante ao grupo. Porque você imagine só, os jogadores também começar a falar que daqui a pouco ele começa a escalar mal na imprensa. Não, você tem que chamar todo mundo, conversa, não sei se ele chamou ou não o Pedro, mas não pode expor o Pedro dessa forma, qualquer jogador. Você fazendo isso, você acaba com o seu grupo de jogadores. Para mim foi muito mal assim, a atitude do Felipe. Eu não gostei, particularmente eu não gostei como ex-atleta, sabe? Vendo um treinador, um cara como pode ser um dos principais treinadores nossos que a gente tem, mas começando dessa forma. Então eu não concordo com isso. Eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Poderia ter falado assim, não estou levando o Pedro por causa disso e disso, mas não colocar negócio de GPS, treinando mal há muito tempo. Outro dia ele tinha falado que o Pedro estava treinando bem, a semana passada.
e agora não está treinando bem. Então, o que está acontecendo lá no Flamengo? Então, isso mostra que, na minha opinião, e ele só deu essa entrevista, essa declaração, porque ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, ele não ia falar desse jeito. Ronaldão, e você? Eu queria acrescentar só uma coisinha no que falou. Você concorda com o Edu? Mas lógico. Porque quando... o ano passado... Ontem, tá, Felipe? Ontem, você era um lateral cansado. Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. E seus companheiros e o seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara. Agora o grupo todo está achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora... eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Você fritou um cara, ele chamou... agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, para falar, olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo. Você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião. Quero ver você consertar agora. O Ronaldo já trouxe essa situação. O Pedro se reuniu com os jogadores, com os companheiros de trabalho, sem o Filipe Luís. Segundo consta, não pediu desculpas ou algo desse tipo. E disse que se sentiu muito mal por ter visto na internet que estariam vendendo, que ele sairia por 15 milhões de euros do Flamengo, que esse seria o valor, e que isso nunca foi conversado com ele pessoalmente. Então, não sei se a conversa com o Filipe Luís já aconteceu, mas imagino que, se não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento. Eles precisam chegar num consenso. O Pedro já jogou 8 jogos pela Série A, então, se ele fosse para outro time brasileiro, não poderia jogar o Campeonato Brasileiro até o final do ano, só vai acabar no final de dezembro mesmo. Então, ele teria que procurar uma solução, caso ele queira sair do Flamengo, no exterior, algum clube diferente, e vamos ver o que vai acontecer. Se sim, o seu posicionamento... E olha que essa questão foi amplamente debatida na internet, só se falava nisso. Renata, eu tô junto com meus companheiros, até porque como ex-atleta, eu não gostaria que o treinador me tratasse assim e também não me sentiria bem, não gostaria que o meu treinador tratasse um companheiro dessa maneira, independente da postura, porque nesse momento o treinador tem que ser um psicólogo, o treinador tem que conversar com o atleta, tem que cobrar, porque esse Pedro, na qual o Felipe falou do empenho dele, né, da falta de empenho, melhor se dizendo, nos treinamentos, foi o Pedro que acelerou a recuperação para poder voltar e ajudar o Flamengo. Então, todos elogiando a postura dele, tratando a questão da lesão dos ligamentos cruzados. Esse Pedro que tomou uma pancada na cara do auxiliar do Sampaoli, que ficou quietinho no momento que ele estava lá em cima e agiu com tranquilidade e com sabedoria, com humildade também, aceitando, bateram na cara dele e deu o outro lado. E continuou trabalhando no Flamengo. E agora, o cara acelera a recuperação e o treinador dá uma declaração dessa, também tem que pensar que o jogador nem sempre está com a cabeça legal. E até porque o Pedro estava no estádio assistindo o jogo. Imagine ele dentro do carro, acompanhando as notícias que o treinador está falando isso, porque saiu ele do estádio com a filha, né, o filho no colo, com a esposa, e aí não pega bem. Dessa vez o Filipe Luís foi muito, mas muito mal, porque isso é ruim para o Flamengo também, um jogador da grandeza do Pedro. E olha, já vou adiantando que aqui no programa temos opiniões diferentes. Eu vi um posicionamento, por exemplo, do Chico Garcia na internet, aplaudindo a transparência, a eloquência e a maneira pública como o Filipe se manifestou. Então, eu acho importante ouvir a opinião de vocês, porque são atletas que viveram o que ninguém vive, o vestiário. O vestiário ainda é um lugar sagrado, é um lugar que preserva muitas coisas. E segundo eu escuto aí de muitos jogadores, é importante que seja assim, que as pessoas se resolvam. Agora, também penso que o Filipe levou a público isso, porque para ele estava no limite. Eu acho que ele já não tem medo de perder o atleta, não tem medo de perder a confiança do grupo. Ele fez o que para ele era necessário. Então, a gente vai ter que acompanhar, porque daqui a pouquinho o desenrolar dessa história não vai ficar só nisso. Não vai ser só um pedido de desculpas e algo assim. Isso aí vai ter
com certeza, novas situações. E a gente vai olhar isso aí de perto, não é? Consequências, viu, Renato? Consequências, com certeza. Consequências quando você não joga bem. A experiência, porque o Richarlison já parou de jogar há mais tempo, o Sobs já parou de jogar há mais tempo, eu já parei de jogar há muito tempo. A cara dele. Então, vamos aproveitar. Amigão. Parceiro do Pedro, parceiro do Felipe Luiz. O Pedro era essa tiriça mesmo, mano? Não tem ninguém vendo, é só nós, meu parceirinho. Vocês têm, né? Joga essa bomba aí, pode jogar que eu vou segurar aqui. Denilson, eu joguei pouco tempo com o Pedro. Joguei 6 meses com o Pedro no Flamengo e com o Felipe. A gente tem uma amizade há muitos anos e joguei com os dois também. O que é fácil de ler nessa situação é que, assim, até um tempo atrás o Pedro era companheiro de profissão, de vestiário com o Felipe. E o Pedro sabe que o Felipe é um exemplo, não é porque é meu amigo, eu sou amigo dos dois, e de treinamento. Um cara que sempre se aplicou, sempre treinou, toda a sua carreira, nunca houve uma reclamação do Felipe nesse sentido. Então, assim, fica claro, fica fácil de a gente chegar nessa, de quem tem a razão, não é assim, jamais condenar o Pedro, que é um moleque fantástico, tem um coração gigante, é um grande jogador e o Flamengo precisa do Pedro. Agora, essa parte de treinamento, vocês sabem muito bem disso. O treinamento te leva para o jogo, te condiciona para o jogo. Hoje, principalmente hoje em dia. Exato. Que a velocidade, a dinâmica, a intensidade, tudo, a força que é usada hoje nos jogos, te faz ter que treinar bem, senão você não vai jogar bem, não vai performar bem. Agora, a fala pode parecer assim, foi agressivo, falou isso, expôs demais o Pedro. Não foi não foi agressivo, não, foi bem. Foi bem. Nem em nenhum momento falou assim, eu tô fazendo, ele falou assim, a falta de respeito é com os companheiros. Ele nunca falou, ele fez pra mim isso. Não. Exato. Ele falou, ele com o grupo, com os companheiros. Cara, é claro isso. Se ele não faz isso, ele vai deixar ele não pode ficar mal com 40 e ficar bem com o Pedro. Não, ele tem que ficar bem com o grupo, com todos, com a maioria, com todos os jogadores, por mais que seja parceiro, mas ele tem que demonstrar isso aí nos treinamentos e, claro, fica ruim por quê? Porque não, é uma reclamação que assim, de treinamento, de falta de empenho nos treinamentos. Isso é chato. Assim, tomara que ele retome essa confiança que ele tem, que ele ficou machucado, volte. E assim, não é difícil essa situação, não. O Pedro de resolver essa situação? Não é difícil. Claro que fica ruim porque quem recebe a crítica, né? Para quem escuta, para os familiares, para o torcedor que queria ver o Pedro ali. Mas assim, isso aí, o Felipe foi bem claro. Ele quer o Pedro de volta. Ele quer que ele volte ao Pedro de antigamente, de antes, porque ele vai ajudar muito o Flamengo ainda. Sobs, em relação a esse assunto do Felipe Luiz, o comportamento dele, foi uma surpresa para você? A gente não estava acostumado a ver um treinador falar da forma que ele falou, expor o jogador da forma que ele expôs, mas de uma maneira muito tranquila, né? Porque em vários momentos na narrativa do Felipe Luiz, ele fala, cara, eu quero um cara que marca 30 gols. Eu quero o Pedro no meu time. Quando ele começar a performar, ele vai jogar. Então, assim, ele foi muito transparente, né? Ele não deixou interrogação, na verdade, né? Ele foi muito bem na minha opinião, tá? E eu queria te ouvir também, só pela tua experiência. Em nenhum momento ele falou da qualidade do Pedro, né? Ele falou da vontade. Para ele chegar a esse ponto de expor, provavelmente não foi um treino nem 2 treinos, vários. E fica claro que também estava incomodando os atletas. O Felipe tomou essa coragem de falar numa coletiva, sabendo da grandeza do Flamengo e sabendo das consequências dessa fala. Mas o que mais me chama a atenção é que, tipo assim, qual que é os bastidores de futebol? A gente recebia para treinar, para se dedicar. Não para jogar bem. Jogar bem é consequência, né? O jogar bem é para o torcedor. Mas o se dedicar todo dia, claro, um dia que outro a gente não vai ter um treino muito bom, um dia muito bom, faz parte. Mas quando isso vira uma sequência, isso é muito ruim no grupo. É muito difícil tu treinar com alguém que não tem vontade. Porque o treino é jogo, né? Como o Rafinha falou, é o treino que te leva para o jogo. Então, o que mais me dói de escutar isso do Pedro, que é um excelente jogador, é não ter essa dedicação. Porque, volto a dizer, no futebol, nós éramos pagos, no caso, para se dedicar todo dia e o treinador decide se tu joga ou não. E eu acho que isso está faltando. Por isso, a falta de respeito com os atletas. Ele fala, Richarlison, nessa entrevista dele, que ele conversou com o Pedro junto com os capitães do Flamengo, os principais jogadores do Flamengo. Para ele chegar nesse ponto, né, na coletiva, após o jogo, e você vê que ele já foi preparado para responder, essa história saiu agora, essa semana, né, do comportamento do Pedro. Isso fala muito porque que o Pedro não estava sendo utilizado, ou não foi utilizado praticamente na Copa do Mundo de Clubes. Um jogador tão importante quanto e como é o Pedro, deveria ter sido mais utilizado. Então, quando vem a público, praticamente depois de uma semana, a fala do Felipe Luiz, fica escancarado o motivo, né, Richarlison? O que você achou também dessa declaração? E acima de tudo, Dena, o que me faz pensar nessa coletiva do Felipe Luiz é que já estava insuportável. Eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço o Felipe Luiz, ele deve ter conversado com o Pedro várias vezes antes dessa exposição. Não deve ter sido uma, não deve ter sido 2, porque realmente para ele chegar a esse nível de chamar os capitães, de depois ir numa coletiva para falar abertamente tudo aquilo que ele falou, ele já deve ter falado muito tempo com o Pedro. E aí é um bastidores que eu tenho, que não é desde hoje, não.
outros treinadores que passaram pelo Flamengo já reclamavam dessa intensidade de treinamento do Pedro. Enquanto os caras corriam do ataque, corria 5 km, o GPS dele dava 1. E aí sempre o cara, pô, mas já que você não treinou muito, vamos fazer finalização. Aí ele, não sei, tá. Isso aí. Então, assim, isso pra mim, eu que sempre gostei de treinar, e aí cada um tem, né, o seu perfil. Aliás, continua treinando pra caramba, né? Muito obrigado. Pra quem não segue o Richard isso aí, você cansa só de seguir ele. Então, Dena, pra mim isso chama falta de comprometimento com os seus parceiros. E isso pra mim é muito sério. Sim. Porque assim, você não gostar do treinador, você tá meio chateado com a diretoria, você tá meio chateado com a torcida, ok, você tem um direito. Mas com os seus companheiros, aquele cara que corre pra você, aquele cara que se dedica todo dia pra você, aquele cara que, no caso do Pedro, aquele cara que te dá o passe ali pra você fazer o gol, pra você fazer mais de 30 gols, você não pode fazer isso com o cara. E às vezes, né, Richard, o processo do Pedro, depois de uma lesão tão grave, Rafinha, né, ele ficou quase 7 meses, 6, 7 meses sem jogar por causa da lesão do joelho, demanda um tempo também pra você se recuperar fisicamente. Não, e é você ter o tempo de bola, o ritmo de jogo. Engraçado que esse tempo foi até menor do que a expectativa. Sim. Então, olha que loucura. E aí a gente ouve o treinador falando que ele não dá intensidade nos treinos, entendeu? Então, o Pedro se protegeu na questão de, pô, eu preciso voltar, eu vou fazer tudo certinho, a fisioterapia, as etapas que tem que fazer depois de um LCA, tá. Mas a hora que precisa demonstrar realmente que ele quer, né? E aí o Felipe falou, não é, o Felipe não quer, não é pro Felipe. Sim. É pra ele, Denilson. Pô, a Copa do Mundo tá aí, 2026, pra mim é um 9 da seleção. O Pedro, pra mim, tem qualidade suficiente para ser um 9 da seleção. Mas como é que ele vai jogar nesse time do Ancelotti, que já falou que gosta de intensidade, de jogador que busca aqui, que sai... O Ancelotti estava vendo o João Pedro hoje lá, né? Então e dinâmico também, né? Importante, eu operei 2 vezes o joelho, né? A mesma cirurgia que o Pedro. Valeu, eu também. Também. E se é uma coisa que você... Isso não é clube, tá? É o atleta entender que a vida dele a partir dali mudou. Tem uma lesão que mudou completamente a tua forma de jogar, de se movimentar, muda tudo. E o pós, quando você volta da lesão, é onde você vai ter mais atenção. Claro, você vai ter que mudar o seu ritmo até o fim da tua carreira. Então, tem que ter muito cuidado, senão tu nunca vai bater o alto nível se não se dedicar. Jogo, mas a gente fala também de bastidores. Antes, na verdade, eu queria aproveitar o Rodrigo Jufo aqui no nosso touch, aqui no Sport Center. Jufo, eu não te dei parabéns, foi seu aniversário semana passada. Não quero saber como você comemorou, porque o horário provavelmente não permite, mas espero que tenha sido tudo bem, muita saúde sempre e as informações do Rubro Negro pra gente. Foi um pouco no estilo Se Beber Não Case, né? Fiquei sumido por 3 dias aí, mas reapareci agora aqui segunda-feira no Rio de Janeiro para falar do líder do Campeonato Brasileiro, do Flamengo, que retomou os trabalhos nessa semana depois de uma folga no domingo. O time venceu o São Paulo no sábado, uma grande atuação, 2-0, convincente. Alguns torcedores aqui pelas ruas até falando que amassou a equipe do São Paulo. É uma vitória muito importante para manter a liderança do Campeonato Brasileiro, que esse ano está bem disputado, né? Cruzeiro jogando muito bem, o Palmeiras vai vir aí com jogos a menos, o Botafogo retomando a confiança e o Flamengo querendo manter essa ponta da tabela. E agora nessa segunda-feira já retoma os treinos no que vai ser uma semana mais uma vez corrida, né? Uma semana muito intensa com notícias por conta do Pedro, janela de transferência, tem um jogo contra o Santos na quarta-feira, depois um clássico contra o Fluminense, que é sempre pegado entre os clássicos que o Flamengo costuma ter nos últimos anos. Então vai ser uma semana corrida. Vamos às notícias então. Para o jogo de quarta-feira contra o Santos, Felipe Luiz tem 2 problemas, tanto o Alexandro com uma lesão muscular quanto o Ayrton Lucas saíram machucados na partida contra o São Paulo e não vão nem viajar para Santos para encarar a equipe da Vila Belmiro, já vão ser desfalques. O Varela pode ser improvisado na lateral esquerda, ele que terminou o jogo contra o Tricolor Paulista. Quem ainda é dúvida também nessa lista de relacionados é o Pedro, que ficou de fora do jogo contra o São Paulo por toda a questão extracampo, que o Felipe Luiz falou bem. E ele se reuniu com os jogadores nessa manhã antes do treino e falou sobre toda a situação dele no clube. E o Felipe Luiz, após a partida contra o São Paulo, também falou sobre o momento do Pedro no Flamengo. Vamos ouvir. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros
e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro se reuniu hoje, nesta manhã da segunda-feira, com os jogadores, sem o Filipe Luís, para explicar esse momento dele. Ele teria dito aos atletas que o baixo desempenho dele nessa semana teria sido por conta daquelas conversas vazadas do Boto, sugerindo que o Pedro estaria à venda, que o clube aceitaria 15 milhões de euros. Isso teria mexido com um pouco do psicológico dele, mas ele se reuniu com os jogadores, conversou e, a princípio, vai treinar normalmente essa semana. O Flamengo não pôs o Pedro à venda, não pensa numa venda do Pedro. Filipe Luís tenta recuperar esse jogador para a sequência da temporada. Mari. Boa, Jufa. A gente vai conversar muito sobre a situação do Pedro aqui também com os nossos comentaristas, atualizando tudo para o fã do esporte. Pedro reagiu, já na manhã desta segunda-feira, às críticas que recebeu de Filipe Luís após a vitória sobre o São Paulo. O atacante chamou todo o elenco para uma reunião às portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre sua postura abaixo do esperado nos treinamentos da última semana. O treinador não participou do encontro. No encontro, que contou com a presença apenas de jogadores, Pedro fez meia-culpa pelo rendimento abaixo das atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube o colocava à venda por 15 milhões de euros. O camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura dentro de campo. O centroavante disse textualmente que sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou. Pedro não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante aos companheiros e dar sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas por Filipe Luís e se mostrou incomodado com adjetivos como lamentável e ridículo. Pedro disse aos companheiros que concordava com a ausência no jogo por estar treinando mal e que, na sua percepção, as críticas do treinador foram acima do tom publicamente. Na reunião, não houve qualquer tipo de reação ou resposta por parte dos companheiros. Os jogadores apenas escutaram o discurso de Pedro. Fora do jogo, Pedro treinou na parte da manhã de sábado no Ninho do Urubu. Os relatos dão conta de que ele fez uma atividade considerada forte, muito diferente do restante da semana e com números bem superiores às métricas recentes do atacante. À tarde, Pedro foi ao Maracanã, esteve no gramado, passou no vestiário rapidamente antes da partida e deixou o estádio antes da coletiva de Filipe Luís. O elenco do Flamengo voltou a treinar nesta segunda-feira no Ninho do Urubu e encara o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Com 27 pontos, o clube lidera a competição.